Olá, querido diário! Estou aqui no meu cantinho de amamentação, né? Tô aqui com a Melinda mamando, né, filha? Ela acabou de acordar e eu vou usar um pouco desse tempo para poder deixar alguns dos meus registros. Eu falei no vídeo anterior que eu queria falar sobre a minha experiência do primeiro mês, sobre o meu relato de parto. Eu quero gravar também com o Bruno. Eu quero que ele conte a versão dele, né, do parto. Mas eu vou aproveitar, vou pedir desculpa já pela iluminação, por tudo, mas é porque vai dar 6 horas, então tá tudo muito escuro. Enfim, eu não quero botar uma luz muito em cima por conta dela. Enfim, essa é a minha realidade. Bom, eu vou começar falando sobre contar o meu relato de parto. Vou contar o meu relato assim, amamentando, desse jeito, por 2 motivos. Primeiro, porque eu já voltei às minhas atividades, então eu estudo, né? Eu não tenho muito tempo. Hoje eu consegui tirar a tarde para descansar um pouco, na hora que ela dormiu. Mas não dá pra ficar parando sempre pra gravar. E outro motivo também é porque lembrar do meu parto é uma coisa que eu sempre gosto de fazer quando eu tô amamentando, porque a minha produção fica muito mais eficiente quando eu tenho esses momentos bons, assim, né? Porque pra mim foi um parto muito maravilhoso. Antes de contar o meu relato de parto, eu quero falar algumas coisas, deixar algumas coisas assim que foram muito importantes nesse processo, deixar registrado. Primeiro, a minha equipe foi uma equipe de confiança. Eu nunca duvidei delas e elas fazem um trabalho muito diferenciado. Como que é isso? As consultas de pré-natal delas é muito diferente de qualquer outra consulta. Eu já fui em 2 obstetras antes delas, né? E é muito diferente. Então, elas fazem toda a consulta, toda a parte clínica, né, de tudo. Todos os exames físicos que elas precisam fazer, elas fazem. Enfim, faz uma consulta normal. E depois dessa parte, tem aulas, né? Então, a gente tem aulas sobre Spin Babies, a gente tem aulas sobre as fases do trabalho de parto, a gente tem aulas sobre os cuidados com recém-nascidos. Enfim, a gente tem muitas aulas. Então, isso acho que foi muito importante. Não era uma simples consulta, nunca foi. Então, era preparado desde o início. Sem contar que essa equipe, ela tem pré-natal coletivo. O que é isso? Uma vez ao mês, elas reúnem todas as gestantes delas, do grupo. E ali tem também uma aula em grupo. Então, a gente conversa, a gente se apresenta, a gente sabe quem são as gravidinhas, a gente sabe quem... A gente tem uma lista dos bebês que estão vindo, sabe? De ter essas aulas, de tudo isso. A gente vem às puérperas e conta o seu relato de parto. Enfim, então eu tive esse acompanhamento. Outra coisa, eu tive um acompanhamento nutricional, uma nutricionista própria para gestante. Outra coisa também que eu fiz foi o acompanhamento com uma fisioterapeuta pélvica, com experiência também voltada em gestante. Eu fiz pilates. Isso, no início da minha gestação, eu fui pra academia, né? Então eu fazia, mas eu fazia mais esteira, eu pegava pouco peso, mas eu fazia muita caminhada, caminhei muito. No segundo trimestre eu fiquei mais de repouso, no terceiro trimestre eu fui pro Pilates. Por que eu tô falando tudo isso pra vocês? Pra vocês entenderem que pra chegar no parto como foi, eu tive todo um processo. Eu passei por muitas etapas, né? Eu fiz muita coisa. Fora isso, além de me interessar demais pelo mundo, pelo universo da obstetrícia, da gestação e tudo, eu sou acadêmica da área de saúde. Então, tudo pra mim é um aprendizado muito grande, porque meu foco é saúde da mulher e obstetrícia. Então, eu estudei muito sobre tudo. Então, as fases do trabalho de parto, elas faziam parte do meu dia a dia já. Eu entender como que funcionava. Por que eu tô começando a falar sobre isso? Porque a minha experiência de parto foi uma experiência muito boa. E todas as outras mães, né, do grupo da Dona Luz Parteria, né, que também, quando vão contar suas experiências, elas sempre trazem essa alegria no seu trabalho de parto, decorrente de ter consciência corporal na hora do parto. Isso é uma coisa extremamente importante. Eu estava preparada tanto para o parto do jeito que eu sonhava, como também se tivesse intercorrência, eu sabia exatamente um passo a passo que se eu precisasse ir para o hospital e ter normal no hospital, ou ir para o hospital e precisar de uma cesariana. Por que eu tô falando isso, né? Para poder vocês saberem que eu tenho um histórico para chegar até onde eu cheguei. E começo já dizendo que informação é tudo.
tudo. Então esse vídeo é um relato, provavelmente vai ficar um pouquinho mais longo, mas eu quero registrar com muita liberdade esse momento que pra mim foi tão especial e tão incrível. Eu fiz na sexta-feira do dia 10, eu tava completando 36 semanas, né? E aí o Bruno, ele tava viajando a trabalho e ia chegar no sábado dia 11. Então, sábado dia 11, às 3 horas da tarde, o Bruno ia chegar. Antes de chegar no trabalho de parto, naquela semana ali, antes dela nascer, eu falei com uma amiga, inclusive, que eu tava com um sentimento muito interessante, vamos dizer assim, de despedida. Eu até mandei uma mensagem pro Bruno. Ele tava na Argentina, mas a gente se falava muito. Eu mandei uma mensagem pra ele falando isso. Falando que eu tava sentindo que eu tava se despedindo de mim. Eu falei, a sensação que eu tenho é que eu tô me despedindo. Deixa eu ver se eu consigo explicar. Existia uma Beth antes da gestação. Quando eu engravidei, com o tempo, eu fui me tornando uma outra Beth. Eu tava conhecendo essa Beth. E ali, naquela semana, eu tava me sentindo que eu tava me despedindo dessa Beth pra conhecer uma outra. É muito louco. Eu tava com essa sensação. Essa sensação foi tão forte que naquela semana eu fui rever todas as coisas que estavam faltando e eu fui comprando tudo. E eu só não comprei o que era muito pesado. E eu deixei uma listinha pro Bruno que ele ia chegar no sábado, então na segunda ele já tinha que comprar aquelas coisas. Eu fiquei com essa sensação. Mas não me passava pela cabeça que ela iria nascer. Só foi essa sensação. E assim, ao mesmo tempo, eu tava muito feliz com essa sensação. Eu não sei explicar, eu sei que tem muitos hormônios envolvidos, mas era isso que eu sentia. Na sexta-feira, minha cunhada veio aqui, a noiva do meu irmão veio aqui, minha cunhada, e ela falou da minha barriga estava brilhando, radiante. E aí ela falou e tudo mais, mas eu tava tranquila. Pensei, ainda falta ainda, então ainda vou crescer bastante. O Bruno chegou no sábado, às 3 horas da tarde, e a gente foi, eu tava morrendo de saudade, né, morrendo de saudade, e a gente ficou junto, e aí, quando foi na madrugada, eu senti um desconforto e eu desci. Meu quarto é no segundo andar, aí eu senti um desconforto e eu desci. E pra mim isso era muito comum. Eu senti esse desconforto e eu desci, que pra mim era muito comum, porque durante a minha gestação eu sempre tava acordando de madrugada porque eu sentia fome, sentia um desconforto, sentia fome, ia lá, comia, pronto. Então eu falei, é fome. Eu desci, eu comi, espei uma laranja. Aí eu falei, ainda tô sentindo esse desconforto. Liguei a televisão pra assistir minha série. Isso era às 3 horas da manhã. O Bruno tava dormindo aqui na cama. E aí eu escutei alguma coisa assim. Quando eu senti isso, eu senti meu short molhar. Então eu dei um pulo do sofá, né? Com medo de molhar. Eu falei, gente, isso não é xixi, porque escape de xixi eu não tava tendo. A fisioterapia pélvica ajudou muito nisso também. Eu não tive escape de xixi. Eu falei, gente, o que tá acontecendo, né? E aí eu peguei e olhei assim e falei, não acredito. Aí eu tava esperando, porque geralmente a pessoa sente um cheiro de cloro muito forte, né? Assim, eu não tava sentindo esse cheiro. Eu fiquei, falei, mas isso é a bolsa, só pode ser isso, né? Não, isso aqui não é uma lubrificação assim. Aí eu fui subir, porque tava escorrendo, tava pingos assim, mas o short tava todo molhado. Aí eu fui subir, chamei o Bruno e falei, filho, olha, eu acho que minha bolsa estourou, mas eu tô bem, tá tudo bem, não precisa ser. Quando eu falei isso, o Bruno já. Quê? Como? E ali a gente ficou, a gente entrou em contato com a equipe e elas foram acompanhando. Eu senti um cheiro de cloro, mas eu não sabia se era realmente cheiro ou se já era minha cabeça achando. Porque poderia ser que não nascesse naquele dia, poderia ser, seria a bolsa, assim, mas poderia levar até 48 horas pra entrar em trabalho de parto, entendeu? Então eu tava assim pensando, será que eu tô achando que é cheiro de cloro e não é? E fiquei nessa. E aí começaram as cólicas, essas cólicas foram intensificando e aí começou, no caso, as minhas contrações. Minhas contrações, elas começaram a ficar muito espaçadas. Isso foi 3 horas da manhã, eu fui passando a madrugada, sentia e passava. A minha fisioterapeuta trabalhou muito a vocalização comigo, então quando vinha a contração, eu não sei explicar, estava muito fixo na minha cabeça que quando viesse a contração, ela ia vir, ela ia passar
e quando ela passasse eu precisava relaxar totalmente o meu corpo. Porque na fisioterapia a gente fez muito esse exercício de contração e relaxamento. Então a minha fisioterapeuta Thaís, eu ficava com a voz dela na minha cabeça, assim, relaxa e tudo mais. Então a contração vinha, demorava a vir, quando vinha, vinha muito rápido, né? É uma dor intensa, mas é muito rápida. E aí eu relaxava tanto que eu dormi de babá entre uma contração e outra. Eu relaxei total. E era muito engraçado, né? Porque eu sentia que pesava, assim. Quando eu relaxava, eu sentia que dava um peso, assim. Eu sei que era ela descendo, né? E aí, eu... Começou a diminuir bastante o tempo. Ainda não tava ritmada, mas tava... Uma vinha a cada 10 minutos. Então, já tinha diminuído bastante o tempo. Então, o que a gente fez? O Bruno colocou a cadeira de praia no chuveiro quente. Eu fiquei sentada lá com a água caindo em mim. E aquilo me relaxou bastante, então deu uma espaçada na dor. Enfim, foi bem tranquilo nesse período. Só que aí eu comecei a chorar. Antes até de entrar no chuveiro, eu comecei a chorar. Por quê? Lembra que eu falei que tinha uma lista pra comprar umas coisas? Então, nessa lista tinha o item testar a piscina. Porque a piscina nós ganhamos. E aí, a piscina tinha que montar a piscina e encher pra ver se tava tudo certo, né? E a gente não tinha feito isso. E aí não tinha uma bomba pra encher a piscina, né? E aí me veio o Bruno, aí eu comecei a chorar, eu falei, não vai ter piscina, não vai ter piscina. Não vai ter piscina. E não foi, não saiu como eu planejei. Porque eu já tinha planejado tudo, assim, né? Como que eu ia deixar a casa. Naquela semana que o Bruno chegasse, já era pra resolver todas essas coisas que na minha cabeça fazia super sentido, tá ali, tudo pronto. E aí eu chorei, o Bruno, não, eu vou encher essa piscina e tudo mais. E eu fui pro chuveiro, e aí me veio o Bruno com uma bomba desse tamanhozinho assim, a bomba. É muito pequenininha a bomba, gente. É desse tamanhozinho, de pneu de bicicleta. Tentar montar uma piscina. Ele veio tentar montar a piscina assim. E aí, quando vinha a dor, tava ele... O Bruno, ele é alto, ó, o Bruno suando, e a piscina não enchia ele. Tá enchendo, amor, tá enchendo, tadinha, a piscina não tava enchendo. Eu sei que quando eu cansei do chuveiro, eu levantei e falei, ele, o que você quer? Eu falei, eu só quero que você pare de tentar encher essa piscina. Tava me irritando aquilo muito, 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 muito mesmo. E aí, quando eu saí do chuveiro, eu não contava a contração, né? Elas ensinam ao parceiro contar. Então, quem tava fazendo o controle das minhas contrações era o Bruno. Eu não tinha noção de tempo. Eu soube depois porque ele falava, né? Porque depois ele me falou, mas eu não tinha noção de tempo. E aí ele tava com elas e aí ele mandava o print do controle pra elas. E aí elas falaram assim, olha, estamos a caminho. E aí eu sabia que já tinha ritmado mesmo, porque aí ele falou, elas estão vindo, então eu já sabia que tinha ritmado. Até ali eu não tinha controle muito da contração e também não me deixei preocupar com isso, só ficava preocupada após a contração, eu relaxar completamente. E aí foi o que aconteceu. Eu dormia, e aí o Bruno corria, e aí o Bruno ligou pra Ana, que é a nossa fotógrafa, que tava já sobre aviso, né? A Ana, a minha cunhada, ela mora em Saquarema, e aí, graças a Deus, ela tava aqui nesse final de semana, porque ia ser assim, se ela não, se eu ia ter que avisar, ela ia ter que tentar vir de lá, né? Então podia ser que, se ela tivesse em Saquarema, eu acredito que ela não teria chegado a tempo. Não tinha como. Mas ela tava aqui pertinho, então foi bom. A gente ligou ela pra ela vir também. E o Bruno começou na madrugada, tava ligando pra minha mãe. A minha mãe, ela é costureira, né? E ela tava com uma encomenda de uns vestidos pra entregar na segunda-feira. E ela tava super tranquila, porque não teria nada pra fazer no domingo, então ela ia finalizar tudo no domingo. E a minha mãe é muito rápida fazendo isso. Ela é uma boa costureira muito rápida. Só pra ter noção, meu vestido de casamento ela fez 3 dias antes do meu casamento. E aí, ela começou a correr desesperadamente pra fazer, porque a Melina nascendo, ela ia vir. E aí, tadinha da minha mãe, ela deve ter corrido muito, muito mesmo. E aí, quando elas falaram, quando a equipe falou que ia vir, era 10 horas da manhã. Elas chegaram aqui, ia dar 11 horas. Aí eu fui pro banheiro e elas chegaram, foram lá, já me viram e tudo, e começaram a arrumar tudo. Porque assim, no parto domiciliar, a gente pensa que vai acender uma vela, vai ficar, sei lá, abanando você. Não é assim, gente.
Elas trazem muita coisa, elas trazem malas de equipamento, elas montam tudo que elas precisam, tudo que você teria no hospital, elas trazem. Então tem a bala de oxigênio, tem tudo. Então elas montando tudo lá, e aí eu entrei no banheiro quando eu voltei, gente. A piscina estava montada, já estava ficando cheia. Por quê? Porque elas têm uma bomba automática. E aí eu fiquei muito feliz, né? E eu continuava nesse processo. E aí elas fizeram aromaterapia comigo. Só que era muito estranho, assim. É muito estranho até de relatar. Porque o meu corpo, ele pedia água. O meu corpo pedia água, assim, eu queria entrar na piscina. Eu queria muito, muito mesmo. Eu tentei sentar, eu não conseguia. Eu ficava andando de um lado pro outro porque eu queria água. E aí a minha cunhada chegou, a fotógrafa chegou, minha cunhada chegou, só faltava a minha mãe. E aí eles foram arrumando tudo, o Bruno foi enchendo e tudo. E eu lá. Assim, se você me perguntar hoje sobre a dor, sobre tudo, oh meu Deus, ela dormiu. Sobre a dor, sobre tudo, eu lembro muito pouco. Eu lembro mais dos. Quando a dor passava, eu relaxava totalmente, eu olhava ao meu redor. E aí eu via, elas montavam um mural, e aí tinha lá as suas. As frases, sabe? Eu tinha montado também um mural, mas só que eu ainda ia imprimir, porque eu tava dentro do meu prazo, né? E aí eu ia imprimir, mas elas levaram com luzinhas e ficou perfeito o cantinho, que é, nossa, parece que foi desenhado pra ser ali, sabe? E aí, quando foi 12h20, minha mãe chegou e aí eles começaram no processo de aquecer a água pra colocar na piscina. E aí o meu corpo já queria tanto, gente, tanta piscina, tanto entrar naquela água, que eu ficava, posso entrar? Posso entrar? Posso entrar? Posso entrar? E elas, a água ainda não tá pronta. Aí elas olhavam o batimento. E aí, cada vez que elas iam olhar o batimento dela, tava mais baixo, né? O Saná tava indo mais embaixo. Eu falava, ela tá vindo. E mais eu entendi que cada contração, ela me deixava mais próximo dela. Pode parecer, talvez, que eu esteja romantizando. Mas eu queria muito que, assim, eu queria muito que alguém pudesse. Eu não sei, eu vou gravar com o Bruno pra ver o relato dele, né? E eu não sei se minha cunhada toparia, mas um olhar de outra pessoa, porque eu juro, eu não tô romantizando, dói, sabe? Mas eu vi a contração como, tipo assim, quando passar essa, ela desceu mais um pouco, eu tô mais perto da minha linda. Eu de verdade, eu via dessa forma. E aí, ela ia baixando e ia sentindo. A aromaterapia foi muito bom pra mim quando a Ju veio com, com óleo essencial, né? Que eu inalei tudo. Aí eu me senti tão. Aí me ajudou mais ainda a relaxar. E aí, quando eu entrei na água. Ainda não tava na temperatura que eles gostariam, né? Que elas gostariam que estivesse, mas eu entrei na água. E aí eu fiquei lá e o Bruno veio e ficou comigo. E a gente ficou num momento em que eu imaginei exatamente que seria assim, eu e ele. Minha mãe chegou 12h20, né? Como eu falei. E aí eles correram e foram ajeitar. E elas ficaram ali, respeitando o meu momento. E eu falava muito com a barriga. Quando a contração passava, eu relaxava e eu falava: pode vir, filha, pode vir, que a mamãe tá te esperando, pode vir, eu tô aqui pra você. E eu me conectei, eu me emociono um pouco porque eu me conectei demais com ela ali naquele momento. É uma sensação maravilhosa lembrar disso e olhar pra ela, sabe? Ai, mas eu me conectei muito com ela. E eu via muito é, a energia, assim, eu não sei explicar, mas a energia do lugar, eu pedi muito a Deus, sabe, que fosse muito em paz, tranquilo. E foi exatamente assim, foi um ambiente sereno, um ambiente de muita paz. O Bruno comigo ali o tempo inteiro, as pessoas também que estavam, né? A minha mãe, ela é a serena toda a vida. Ah, a equipe, as meninas, elas são sempre falando em tom muito baixo, sempre respeitando todas as minhas vontades, sabe? Eu nunca me senti tão cuidada, eu juro. A minha cunhada também ali, eu olhava pra ela, ela passava muita paz no olhar dela. A fotógrafa, eu juro pra vocês, gente, que eu só pensava assim, como que vai ser a fotografia, filmagem comigo ali naquele momento, sabe? E eu esqueci que a Ana tava lá. Eu esqueci.
E isso é muito bom, porque pra vocês entenderem o quão focado e quão livre eu tava no meu momento. Então, na hora que começou a passar, foi 10 horas da manhã, né? E aí, minha mãe chegou. Quando minha mãe chegou, 12h20, aí eu relaxei mais ainda. Eu fiquei mais tranquila. Falei, ponto, minha mãe tá aqui. Aí eu entrei na água, e aí eu fiquei lá. E aí, sabe quando falam que não precisa do quão puxo dirigido ele é uma violência? Hoje eu tenho mais certeza disso, porque o corpo, ele quer expulsar sozinho. A força vem do seu corpo. Eu não fiz força em momento nenhum, só quando o meu corpo automaticamente fazia aquela força. E aí eu sentia força, e aí eu sabia. Eu comecei a narrar, assim, o que estava acontecendo. Então eu sabia. Quando eu comecei a sentir o círculo de fogo, eu sabia que a cabeça dela ia sair. Então eu tava perto. Antes de sentir o círculo, eu coloquei a mão e eu senti a cabecinha dela e eu falei, ela é careca. E aí, elas botaram o espelho por baixo, iluminaram a água. E eles, não, ela é cabeluda. E aí começou a queimar. Quando eu falei, tá queimando, eu sabia que a cabeça dela ia sair. E aí a cabeça dela saiu, aí eu fiquei na posição de 4 apoios. E no meu plano de parto, o Bruno, ele ia pra trás. Ó. O Bruno, ele que ia tirar ela pra passar pra mim. Então o Bruno foi pra parte de trás, porque eu escolhi a posição 4 apoios. Aí a Ju ficou pra mim, olhou pra mim. E o tempo inteiro eu perguntava, tá tudo bem? Ela tá tudo ótimo. Então eu ficava tranquila, porque eu confiava nela de olho fechado. Meu plano, depois eu vou fazer um vídeo sobre o meu plano de parto. Mas ele foi, e aí a cabeça dela ficou, e aí só falaram, não abaixa mais, porque eu lembro disso, né? Não abaixa mais, porque a cabecinha dela já tá pra fora. Aí eu fiquei assim, né? Esperando, porque eu tinha certeza que na próxima contração ela ia sair. Na próxima veio uma força, assim, meu corpo foi puxado de uma maneira, e aí a Melinda saiu. Quando a Melinda saiu, eu só ouvi o Bruno chorando. O Bruno chorando. Aí eu passei a minha perna, eu virei o corpo, passei a perna por cima dele e dela, e aí fiz assim, aí ele passou ela pra mim, aí ela veio pros meus braços, e aí no vídeo vocês viram que eu ri, abri um sorrisão, enfim. E ela acabou de sorrir aqui. Abri um sorrisão e muita gente falava assim pra mim, você não sente amor assim logo, o amor é uma construção. E é uma construção mesmo, gente. Mas eu senti muito amor nesse momento. Quando eu peguei ela, que eu olhei ela todinha, ela perfeita. Eu não sei explicar o quão... Parece que meu corpo fez um buff, sabe? Eu não sei explicar. Eu amei minha filha no primeiro momento. Lógico que depois eu vou gravar um vídeo sobre essa questão da construção do amor, mas foi sim. E aí eu fiquei ali com ela e tudo. Meu pai tava lá fora, Emily entrou e viu ela ali, choraram, né? E todo mundo ficou. E eu olhava para as pessoas, todo mundo feliz, todo mundo rindo. Eu acredito que. Eu sei que a equipe ela já fez vários. Mas quem não tava acostumado e tudo mais, eu acho que vai ter isso registrado pra sempre na cabeça, sabe? Lógico que eu tenho muitas. A fotografia, a filmagem te ajuda a lembrar mais, né? Mas eu tenho alguns episódios que é muito aceso, assim, é muito, muito lindo na minha cabeça, sabe? A expressão do Bruno, enfim. Aí depois ali eu fui, deitei, fiquei com ela, tive minha golden hour com ela. Então, a gente ficou 1 hora, eu amamentei. E aí, quando eu amamentei, né, comecei a sentir contração bem fraquinha. Eu nem vou dizer que foi uma contração, foi uma cólica, que aí eu sabia que já tava na hora da placenta nascer. Minha placenta nasceu. Eu sentei. Quando eu sentei na banqueta, a minha placenta nasceu. E a minha placenta era muito linda. Muito linda. E eu acho que ela do jeito, né, que ela tava e tal, foi me apresentado, foi muito mais especial, porque ela remeteu uma árvore. E quem me conhece sabe do carinho do que as plantas representam pra mim. Então eu vi uma árvore ali e isso me deixou muito apaixonada pela minha placenta. Inclusive a placenta dela foi plantada, né? Tem um pé de tangerina pocã lá onde tá a placenta dela. E... né, filha? Ela tá abrindo hoje.
E aí eu fiquei, depois o Bruno teve a Golden Hour também, ficou 1 hora com ela ali também. Ela tentou mamar nele, foi muito engraçado. E aí eu senti muita fome, minha mãe trouxe um pratão de comida. Eu comi um pratão de comida. E elas me levaram, a Luísa me levou pra tomar banho, e eu tomei meu banho sozinha. É lógico, ela ficou o tempo inteiro ali, porque aconteceu uma coisa, né? Eu me senti muito bem depois do parto. Então eu achava que eu já podia fazer tudo. Então eu andava sozinha, queria fazer tudo sozinha. Então elas ficavam ali me segurando, mas eu tomei meu banho sozinha, aí me troquei, elas fizeram todo o exame físico, e aí depois eu fui deitar, né? Mas eu fiquei pipocando ainda o restante do dia. Minha mãe chegou 12h20, ela nasceu 12h58. Então, por um pouquinho, a mãe não perdia o nascimento dela. Deus é tão bom que a mãe não perdeu. E é isso. E esse foi o meu relato de parto domiciliar. E eu só tenho a dizer uma coisa pra vocês. Pretendo ter um próximo filho e se puder ser exatamente da mesma forma, vai ser exatamente da mesma forma. Foi muito especial pra mim. Como eu disse, eu me senti muito cuidada e eu me senti a pessoa mais feliz desse mundo. Então é isso. Só queria deixar registrado. Foi um dos momentos mais lindos e fascinantes da minha vida. Dói, mas pra mim foi muito bom. Foi uma experiência ótima. Tchau!